Você está pensando em fazer BLW no seu bebê e gostaria de saber mais sobre isso? Então esse vídeo aqui é para você. Eu vou falar de recomendações práticas, dicas valiosas sobre essa abordagem de introdução alimentar. Então vem assistir, vamos conversar? Então vem! Muito bem, recomendações práticas do dia a dia para quem quer fazer a abordagem, essa metodologia, nem é chamada de metodologia, eu gosto de chamar ou de abordagem ou de estratégia de introdução alimentar, a BLW. Bom, eu já gravei um vídeo que explicava um pouquinho o que é essa abordagem e esse segundo vídeo eu vou explicar e vou te dar algumas dicas valiosas, tá? A primeira dica que eu falei, se você tem interesse de fazer e de seguir essa abordagem com seu bebê, estude. Se matricule em um curso online, procure uma nutricionista especializada nessa prática ou vá atrás de um pediatra que tenha maior experiência. Mas normalmente as pessoas que têm maior conhecimento sobre essa metodologia são nutricionistas ou nutrólogos que são realmente especializados. Nutricionistas materno-infantil são ótimas. Eu até citei num outro vídeo um curso que eu adoro, que está no blog, e é um curso online que você consegue acessar, que é do blog Tá na Hora do Papá, da fonoaudióloga e super especialista Aline Padovani. Esse eu realmente indico porque eu fiz e eu adoro. Então, primeira coisa, estude. Segunda recomendação para você que quer seguir a abordagem BLW com seu bebê. Você tem que avaliar se seu bebê está apto para seguir essa abordagem. Como assim, doutora Lu? Como assim? O bebê, para seguir essa abordagem, ele tem que ter necessariamente mais de 6 meses. Se ele nasceu prematuro, a gente tem que considerar 6 meses na idade corrigida. Eu já gravei aqui na playlist do bebê um vídeo que explica sobre idade corrigida. Mas outra coisa importante, não basta ter aniversário de 6 meses. Ele tem que estar neurologicamente maduro com as aquisições do 6º mês. Doutora Lu, como é que eu vou saber isso? Calma, tem um vídeo aqui no nosso canal, aqui na playlist de alimentação, que eu falei que chama Sinais de Prontidão Alimentar. E o seu bebê, para começar a fazer um método BLW, ele tem que apresentar na ponta, sem todos os sinais de prontidão alimentar, ou pelo menos os principais. Quais são os principais? Sentar ereto e sozinho. O bebê não pode nem tentar começar a fazer BLW se o bebê não consegue e ele fica na cadeira assim desestabilizado, que ele precisa fazer esforço para estabilizar o tronco. Não pode, aumenta muito o risco de engasgo. Então BLW é só se o bebê conseguir se manter ereto e comer sozinho. Ele tem a habilidade de pegar um objeto e levar na boca? Ele consegue fazer mão-boca? Se conseguir, aí sim. Se não conseguir, não está na hora, não possa. Outra coisa, tem bebês que têm algum tipo de atraso, tem algum problema de saúde e que infelizmente não vai poder seguir esse método. Esse método BLW, esse tipo de abordagem, melhor dizendo, infelizmente não é para todo bebê. Tem alguns bebês que são mais hipotônicos. E aí, quem é que vai poder orientar se seu bebê é apto ou não para fazer essa abordagem? É o pediatra. Por isso, não adianta, não minta para o seu pediatra, é a minha terceira dica. Abre o jogo. Até porque é super importante que o seu pediatra te acompanhe. Seja parceiro do seu pediatra. Converse, troque ideia. Cada vez mais os pediatras têm aberto a cabeça sobre essa metodologia, né? Sobre essa nova abordagem. E eu espero que você encontre um mais atualizado nesse sentido. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, alguns anos atrás, uma atualização falando sobre o BLW e falando que ela tem sim pontos positivos, mas ela não é superior ao método tradicional. Os dois são equivalentes se a BLW for feita da forma correta, porque se ela for feita da forma insegura e não adequada, ela pode prejudicar o bebê. Por isso que eu falei, estude. Outro ponto super importante. Quando não é você que oferece das opções dos alimentos para o seu bebê, então é você, é sua responsabilidade que tenha sempre em toda a refeição um alimento rico em ferro.
Porque uma das grandes questões da BLW é que às vezes pode correr o risco de aumentar a anemia ferropriva no bebê. Então é super importante que tenha sempre bastante oferta de alimentos ricos em ferro, carne, ovo, é super importante. Se o seu bebê, você for seguir pela linha vegetariana, aí é necessário, fundamental que você faça um acompanhamento específico. Não seja vegetariana, muito menos vegana, com recém-nascido, com bebê pequeno, porque se você não fizer um acompanhamento na ponta, fazendo os cálculos certinho dos nutrientes, seu bebê pode ter perdas de desenvolvimento graves e depois não é difícil de recuperar. Então, se é a sua filosofia de vida, é a filosofia da sua família, tudo bem, mas você tem que procurar uma nutricionista materno-infantil e ter que somar e fazer cálculos, não é assim simples, tá? A criança está em fase de construção do seu corpo e do seu cérebro, ela precisa de nutrientes. Não é que não dá para ser, não dá para fazer de orelhada, precisa de um acompanhamento grudadinho nesses casos. Muito bem, outra dica muito valiosa, que é que muita gente tem pavor do BLW é por causa do risco de engasgo, porque como é um bebê que pega com a mão, muita gente tem pavor de fazer o BLW por causa desse risco. Se os alimentos forem oferecidos na consistência correta, adequada, qual é a consistência adequada? Já falei num outro vídeo, mas eu vou repetir, que é que ele tem que estar molinho o suficiente, mas não muito mole. Ele tem que estar suficientemente mole para que você coloque na boca, você pode até fazer um teste com você. E ao você amassar com a gengiva e a língua, então ou então, como é que você faz o teste, já que você tem dente? Você põe entre os 2 dedos e aperta. Se você conseguir amassar entre os seus 2 dedos, tá? Quer dizer que ele está com a consistência bem bacana. Mas essas dicas, no curso que eu falei para você fazer, você vai receber ainda muito mais detalhes. Muito bem. Outra coisa importante para evitar risco de engasgo é não oferecer os alimentos que são potencialmente arriscados. Alimentos pequenos, duros, alimentos ou como maçã, por exemplo. Maçã crua ou fatias de maçã é um risco enorme. Então não pode oferecer porque ela solta migalhas dentro da boca. Então tem que ser maçã cozida, tá? Tem que ficar esperto com os riscos dos alimentos que são potencialmente perigosos. Porque tem muita gente que olha o BLW, dá até aflição por causa de achar que o bebê vai engasgar. Se for oferecidos os alimentos corretos, desculpa, na consistência correta, as pesquisas mostraram que o risco não é assim tão diferente da metodologia tradicional. O difícil é que quando as pessoas não estudam, não se preparam para fazer o BLW e faz de orelhada. Aí sim é perigoso. Outra coisa que é importante a gente saber é que o BLW, a criança pega aquele alimento lá em formato de dedo sozinha. Se você pegar um alimento grande e você colocar na boca da criança, o risco é enorme. Se você for optar por dar BLW, é a criança que vai pegar na hora dela e pôr na boca dela. Você nunca me pegue um alimento grande e coloque na boca da criança, porque ela pode não estar pronta e pode engasgar. Se você quer dar alimentos na boca da sua criança, seja com colher ou você colocar, então não é o BLW, é a metodologia tradicional, que aí tem várias orientações lá na playlist de alimentação mesmo. Aqui na playlist de alimentação tem várias e fala com o seu pediatra, que é a metodologia tradicional, não é a abordagem BLW. E a última dica que vale para toda a introdução alimentar, vale para todos os cuidadores e para as mães que estão começando a dar alimentação para suas crianças, é aprenda manobra de engasgo. Aprenda manobra de engasgo. Não é só no BLW, em todas as crianças. Eu falo que toda mãe, todo pai, todo vô, toda babá, toda consultora de amamentação, todo mundo que lida com criança, ou tem criança em casa, ou até uma doméstica, todo mundo deveria, até o motorista, todo mundo deveria saber a manobra de desengasgo. É uma manobra simples, tem aqui na nossa playlist de primeiros socorros, que chama manobra de Heinrich. Aquele tapa nas costas, tem que ser firme, mas tem que ser dado no lugar certo e salva vidas. Bom, essas foram algumas recomendações, algumas reflexões sobre o BLW. Mas como eu já falei,
Se é essa a estratégia que você está escolhendo, você tem que botar muito mais tempo e dedicação para estudar. Não faça de orelhada, não coloque seu bebê em risco, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você continue aqui com a gente no canal. Não existe uma metodologia melhor que a outra. Tradicional é legal, participativa é legal, BLW é legal, desde que todas sejam feitas de forma responsiva e respeitosa para com o bebê. Cada família sabe o que é melhor para si. Estude e faça uma escolha consciente.